A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. O USP Analisa está apresentando um especial sobre os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos elaborados pela ONU, que completam 10 anos em 2021. Nessa terceira e última parte, nós vamos conversar sobre dois conceitos importantes ligados ao nosso tema central, que são a justiça restaurativa e a vitimologia. Seguem conosco agora o professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Eduardo Saad Diniz, a pós-doutoranda também da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cristina Rego, ela que é coordenadora do projeto USP Restaura, um centro especializado em justiça restaurativa, e conversa também conosco o professor da Universidade Estadual de Minas Gerais, Gustavo Marim, ele que é pesquisador do USP Restaura. Em casos como esses de Mariana e Brumadinho, é muito complicado encontrar soluções inovadoras. Há um conceito relativamente recente chamado justiça restaurativa, que é um pouco diferente das soluções de conflitos que a gente costuma ver. Eu queria que vocês explicassem esse conceito, aproveitando que vocês integram o projeto USP Restaura, e também avaliassem se a justiça restaurativa pode oferecer alternativas para essas tragédias socioambientais. Então, acho que antes da gente pensar, que tipo de resposta a essas tragédias socioambientais a gente consegue produzir de forma criativa para dar conta das necessidades dessas pessoas que estão envolvidas, eu queria um pouquinho antes voltar para pensar e informar, para o nosso público ouvinte, afinal, o que é essa justiça restaurativa que tanto se fala, que tanto está na pauta do dia? É um movimento muito recente no Brasil, apesar de internacionalmente a gente ouvir falar de justiça restaurativa desde a década de 70, surge no Brasil com mais força a partir dos anos 2005, em que o Poder Judiciário encampa alguns movimentos para oportunizar possibilidades distintas de resolução de conflito, para além daquelas tradicionais que são aplicadas na seara criminal. Então, a ideia básica e bastante sucinta desse modelo de justiça, se é que a gente pode assim dizer, com muitas aspas, é que a gente coloca as pessoas envolvidas no conflito como seus principais atores, como seus agentes protagonistas. Então, a gente dá voz para a vítima que sofreu o dano, a gente coloca uma comunidade envolvida, que necessariamente também é afetada por alguns desses danos, e o ofensor para dialogar da forma mais horizontal possível, ainda que isso seja um grande complicador, principalmente quando a gente fala do ambiente corporativo, quando a gente pensa em empresas dialogando com comunidades e vítimas, a gente tem também essa dificuldade de desigualdade em relações de poder, mas a ideia é que esses protagonistas decidam de forma dialogada e em conjunto como fazer uma reparação dos danos que essas pessoas vivenciam, que essas pessoas sofrem na prática. Então, a proposta, que é bastante inovadora, mesmo para o âmbito interrelacional, ainda é muito difícil de ser encampada dentro do Poder Judiciário, porque a gente não conhece quais são os reais danos dessas pessoas, a gente não tem as melhores plataformas ainda para dar voz para esses sujeitos envolvidos. Qual foi a grande proposta do nosso projeto, então, do USP Restaura, que foi capitaneado pelo professor Eduardo, e eu, por conta do pós-doutorado, também trabalho com isso. A ideia, primeiro, é que a gente forme um grupo crítico de pesquisadores pensantes que tenham envolvimento com esse tema, que consigam pautar perspectivas de análise a partir das nossas demandas, das nossas dificuldades judiciais, para propor alternativas. A gente já construiu um grupo de estudos, o professor Gustavo Marim e outros colegas da USP também participam dessa iniciativa, e nesse grupo a gente pautou, então, pontos, elementos importantes para a gente pensar esse novo modelo, pensar a partir do nosso olhar situado, de país de sul global, para que numa segunda fase, que é a que a gente inicia agora, que a gente possa olhar para as experiências do Brasil e construir dados a partir desse olhar. Quais impactos a gente causa, que resultados a gente produziu, as pessoas estão satisfeitas com esse modelo, traz respostas às demandas, repara de alguma forma os danos que essas pessoas sofreram. Então, se a gente pensa, enquanto a gente ainda está embrionário,
cenário, nesse modelo, traduzi-lo para uma perspectiva de maior complexidade, como são esses danos socioambientais que o professor Eduardo falou, é agora um grande desafio, né, das pessoas que estão nesse campo, como eu e outros colegas, que é pensar como é que a gente repara o dano de vítimas que a gente ainda não sabe, não consegue individualizar, não sabemos qual é o alcance desse dano, quais são as vítimas dessa geração e de tantas outras que estão envolvidas, né? Como é que a gente identifica essa comunidade de pessoas que suportaram esse trauma e como a gente especifica e define que dano foi produzido. Então, a gente tem um nível de complexidade, digamos assim, ainda muito maior quando a gente pensa nessas tragédias. Então, por isso que essa criatividade que o professor Eduardo falou é tão importante. Pensar como é que esse modelo dialoga com as necessidades dessas pessoas envolvidas nessas grandes tragédias ambientais. Em 2019, a exploração de salgema pela petroquímica Braskem causou danos a moradias, ruas e calçadas em 4 bairros de Maceió, e várias famílias tiveram que deixar suas casas, ou seja, mais um caso de violação de direitos humanos por uma empresa. A justiça restaurativa seria aplicável nesse caso? Esse é um caso muito interessante para a gente pensar as limitações e as complexidades que envolvem a justiça restaurativa. Primeiramente, como é que a gente vai identificar as pessoas que foram afetadas por esse conflito? Claro que você tem uma dimensão geográfica estabelecida, você tem 4, 5 bairros de uma cidade, com um envolvimento de milhares de famílias, de pessoas. O que me pareceu bastante interessante nesse caso foi o surgimento de um movimento unificado de vítimas, ou seja, há um ponto comum que conjuga interesses dessas vítimas para que elas consigam ter algum poder de diálogo com essas corporações. O que essas vítimas estão reivindicando? Isso é muito da justiça restaurativa, né? É ouvir, é escutar as demandas dessas pessoas. As indenizações que foram pautadas em valores muito pouco expressivos não foram, né? Não foram pagas e os cronogramas estão completamente atrasados, então as pessoas reivindicam que R$1.000 por mês que foi proposto como aluguel não é suficiente para manter, né, uma vida digna, uma moradia em condições. Para além disso, a gente não pode esquecer o representativo que é você perder o seu espaço, sua casa, o seu lar, né, o teu lugar de origem. A gente também precisa pensar em como é que a justiça restaurativa abre espaço para que a gente crie memória dessas situações, ou seja, os danos são muito mais profundos, as pessoas têm raízes, né, as suas tradições históricas estão ali. Então não é simplesmente você relocar uma pessoa de um bairro para uma cidade logo à frente, que você repara toda a carga histórica do dano que essa pessoa vai suportar por muito mais tempo. Então, a lógica da justiça restaurativa aqui é que você consiga colocar esses atores envolvidos uma possibilidade de conjugação de interesses, ou seja, o que nós vítimas, que somos plurais, cada vítima tem uma necessidade diferente, eu não posso indenizar um comerciante como eu indenizo uma família de um senhor tradicional, a gente tem que pensar no que é a necessidade urgente de cada um, e esse instrumento, me parece que, através da justiça restaurativa, é muito mais viável do que quando a gente vai só à justiça discutir, em nome de vítimas gerais e abstratas, o quantum de ressarcimento monetário seria suficiente. Então, a reparação desse dano vai muito além dessa quantificação econômica. Isso a gente também tem que pautar, que não são necessariamente respostas monetárias que são suficientes para que essas pessoas se sintam satisfeitas e superem o problema ou o conflito no qual elas estão envolvidas. Então, claro, é muito complexo, são casos que a gente ainda precisa olhar e a gente precisa conversar com essas pessoas para entender as suas demandas, a gente precisa dar voz para esse movimento. Isso me parece que a justiça restaurativa promove muito mais do que os modelos tradicionais, mas, claro, a gente ainda precisa pensar em qual é o modelo de justiça restaurativa socioambiental que a gente está produzindo, e eu penso que para isso a gente precisa olhar para os terrenos. Em alguns casos de violação de direitos humanos por empresas, não é possível identificar as suas vítimas. Mas existe um ramo das ciências jurídicas chamado vitimologia que faz um estudo da vítima. Como esses estudos podem auxiliar nesses casos e também na atuação do judiciário sobre eles? Eu começaria a abordar a sua questão, Thaís, talvez pegando um pouquinho a partir do final, né, e também fazendo um gancho com algo que o professor Eduardo mencionou ali no primeiro bloco ainda, quando ele trabalhou a questão de como os direitos das vítimas foram estrategicamente utilizados em articulação com os direitos humanos, uma forma, inclusive, de judicializar e buscar fazer valer, a partir das instituições do Estado, esses direitos historicamente violados.
Nossas instituições talvez não estejam necessariamente à altura das promessas que são feitas a partir dessa articulação estratégica dos direitos humanos das vítimas nas instituições, no sentido de que, quando bate o conflito no sistema de justiça, especialmente no sistema de justiça criminal, não é raro nós encontrarmos casos de revitimização, ou seja, a vítima como vítima também do próprio sistema de justiça, no caso chamado de vitimização secundária, ou então uma fonte de frustração também, né, no sentido de não se conseguir aquilo que inicialmente havia se mencionado. Essa análise crítica dessa apropriação pelo sistema de justiça e também o sistema de justiça criminal desse tipo de conflito é chamado pelas teorias sociológicas juridificação dos conflitos, que tem alguns efeitos colaterais. Os dois deles muito relacionados com o tema da vitimologia que a gente vai entrar. Um primeiro, né, o efeito colateral dessa juridificação dos conflitos é o que se chama de expropriação do conflito vitinal. No sentido de que, né, você tem participantes de um conflito social concreto, atores sociais concretos, pessoas de carne e osso, que quando chegam no momento de resolver a questão no sistema de justiça, a vítima, por exemplo, acaba sendo alijada do processo, trazida ali como uma fonte de informação para o juiz no seu convencimento decisório. Ou então, no máximo, vai ter ali algum interesse para fim depois de reparação civil, no caso de uma condenação. Mas ela perde esse caráter de protagonismo, inclusive na própria história do direito penal, de consolidação do Estado de Direito, esse monopólio da violência do Estado e a vítima alijada. Os protagonistas do conflito são expropriados da própria dinâmica social que lhes diz respeito. Além disso, nós temos também um outro efeito colateral dessa apropriação pelo sistema de justiça dos conflitos, que é a mutilação moral do próprio conflito. O que a Cristina abordou esse caráter multifacetado do dano e da própria vitimização, que é, portanto, plural, enquanto que o direito, por vezes, está preso em caixinhas. Os códigos binários de lícito e ilícito, isso pode, isso não pode, isso aqui é nulo, isso aqui não é nulo. E por trás disso, na verdade subjacente a isso tudo, você tem vidas humanas sendo interpretadas, você tem vidas humanas sendo julgadas, e a complexidade, por vezes, vai muito além dessas divisões com as quais o direito tem que lidar para seguir adiante com a administração dos conflitos. E daí a justiça restaurativa vem até a proposta de uma nova forma de se pensar a administração dos conflitos. E isso é especialmente importante quando se trata da vitimização a partir de um comportamento corporativo, socialmente danoso, primeiro pela própria dimensão desse dano, mas também por ele em si ser muito plural, né? Vamos ficar aqui na questão dos danos socioambientais e pegar o caso de Mariana e Brumadinho, por exemplo. Essa insuficiência do direito que eu mencionei, Thaís. No Brasil, apenas se pode responsabilizar penalmente uma pessoa jurídica por uma infração ambiental, lá na Lei 9.605 de 1998. A única hipótese hoje no nosso ordenamento de responsabilização penal de pessoas jurídicas é no caso de crime ambiental. Ou seja, todas as vidas humanas perdidas, todas as biografias que se foram nesses eventos, todo o patrimônio histórico, cultural que foi soterrado, literalmente no caso, todas as perdas econômicas, as perdas de arrecadação por parte dos municípios afetados, a via econômica que foi defasada, a perda de laço dos indivíduos com os seus locais de moradia, né, com as suas famílias, com as suas vidas sociais nas quais participavam, tudo isso é algo que está, no caso do direito penal especificamente, por exemplo, fora do alcance, no que diz respeito às pessoas jurídicas. O que você tem é uma ênfase, de novo, no direito penal, na responsabilização de indivíduos. Então, a primeira coisa que se quer fazer é pegar um engenheiro que assinou ali o projeto, enquanto as organizações vão ali responder no âmbito civil, e também no âmbito civil nós temos fontes de frustração. Basta ver o que está acontecendo no caso de Mariana, anos depois, com relação à dificuldade de satisfazer demandas básicas de vítimas ali. Ou seja, diante dessa incapacidade, dessas dificuldades do sistema de justiça, não só criminal, mas também criminal, por mais que tente lidar com essa complexidade, por vezes não tem os mecanismos, as ferramentas para conseguir dar conta de direito positivo para isso, a vitimologia surge como uma das ciências criminais, e para quem está nos ouvindo, né, só para dar um panorama bastante geral do que nós estamos falando quando tratamos de vitimologia, acho que é importante, é uma ciência de método interdisciplinar, uma perspectiva empírica, que vai buscar estudar de modo sistemático as pessoas que sofrem um processo de vitimização, seja esse processo criminal ou não. O ordenamento não tipifica como crime uma conduta que ela não é necessariamente socialmente danosa e vai te afetar enquanto indivíduo, enquanto comunidade. Também estuda os fatores que conduzem a uma vitimização ou que incrementam o risco dessa vitimização, a gente chama de risco vitimológico. Estuda as experiências concretas da vítima com a vitimização e com o depois, com como aquilo foi administrado pelo sistema de justiça. As consequências disso para a vítima e para o entorno dela, para o meio social que ela está inserida. E também vai estudar efetivamente as respostas conferidas por Estado e sociedade a essa vitimização.
E aqui é um panorama já bastante simplificado, mas que chega numa compreensão mais ampla de vitimologia, que guarda mais relação com o que nós estamos discutindo aqui. Por quê? Porque, afinal de contas, se a demanda que se tinha, e que se tem, na verdade, de reconhecer vítimas e de lhes conferir direitos, se eu quero reconhecer alguém, o passo anterior tem que ser conhecer esse alguém. Antes de reconhecer, eu preciso conhecer. Dada essa natureza empírica interdisciplinar da vitimologia, ela pode ser uma ferramenta interessante nesse sentido. E aqui nós temos diversos métodos, desde pesquisa de vitimização, talvez tenha alguma limitação no que diz respeito ao nosso cenário brasileiro de déficit de investimento em pesquisa. Nós temos algumas pesquisas de vitimização, mas com dificuldade de periodicidade, por exemplo. Mas nós temos outras técnicas também de pesquisa no sentido de mapeamento de quem são essas vítimas, que vai além do quantitativo, que vai também para qualitativo. Então, um campo de pesquisa bastante promissor também é a vitimologia narrativa, em que você busca realmente escutar o que vítimas têm a dizer e, a partir dali, transformar isso em genuíno material de estudo, não apenas no sentido de dar uma voz política, mas de analisar o que é dito pelas vítimas, para, a partir dali, você descobrir quem elas são para além do CPF, quem elas são para além do local que elas moram, mas quem elas são a partir das histórias e das experiências que elas transmitem. E a partir disso, dessa pluralidade de métodos e estratégias de pesquisa, você buscar superar esse déficit de conhecimento acerca das próprias vítimas. Afinal de contas, talvez, para o sistema de justiça tradicional, grande parte das pessoas afetadas por esses desastres socioambientais mencionados talvez não tenham sequer sido ouvidas nesses procedimentos. Você fica dependente de como o direito consegue lidar com o seu próprio ritmo. Isso se replica em outros casos que talvez nós venhamos a discutir hoje, né? O caso do Carrefour, por exemplo, é um caso que está muito presente, de quem, afinal de contas, nós vamos ouvir. Afinal de contas, existe uma disputa também no sentido de debate acerca de quem é a vítima, de quem recebe esse status social e jurídico de vítima. Não é algo que é dado pela natureza, é algo socialmente construído, né? E nesse sentido, bastante controverso. Isso impacta no sistema de justiça e poderia orientar a atuação dos atores do sistema de justiça criminal, além do próprio Poder Judiciário, não no sentido de dizer o que devem fazer, né? Acho que o papel da ciência não é exatamente isso, mas é fornecer subsídios que possam, talvez, qualificar a atuação funcional desses atores. Mas a partir do momento que eu conheço as vítimas nesse sentido de saber quem são, eu consigo mais apropriadamente atender às suas necessidades. Necessidades que podem ser tanto de justiça procedimental, demandas por participação, demandas por se fazer ouvir, demandas por informação acerca do que vai acontecer, do que está acontecendo. Identificar, portanto, os interessados de modo que isso me permita canalizar suas experiências, demandas e afetos, né? E trazer isso para o centro do processo decisório, algo que a justiça restaurativa busca fazer e, até pelo seu caráter mais informal do que a justiça tradicional, tem talvez mais condições institucionais de fazer isso se tornar efetivo, apesar dos desafios que também estão presentes, e não são poucos. E além dessas questões de justiça procedimental, questões relativas a resultados, né? Afinal de contas, compreender a múltipla dimensão do dano que deriva do comportamento corporativo socialmente danoso, compreender essas múltiplas faces, significa compreender múltiplas necessidades e atendê-las de modo mais específico. Eu não conheço, eu tenho grandes riscos enquanto ator do sistema de justiça de propor soluções inadequadas a tudo que está presente, no caso, em termos de vitimização, de impacto, de sofrimento, porque, de novo, né, por trás de cada processo há vidas de pessoas concretas, de sujeitos empíricos. Resumindo, né, a pesquisa vitimológica não apenas pode demonstrar a necessidade até de alteração do próprio ordenamento, para trazer novos mecanismos que hoje não existem, que poderiam dar conta em maior medida dessas complexidades, como também fornecer melhores respostas com as ferramentas já existentes. Então, se eu conheço a dimensão do dano, se eu conheço a variedade, se eu conheço as pessoas que estão concretamente sofrendo ali, possivelmente eu vou também conferir respostas sociais mais adequadas a essa complexidade. E os desastres ambientais são, de fato, um dos exemplos que isso mais nos salta aos olhos, né? Você adotar uma lógica do quanto te devo vai dizer muito pouco para aquela pessoa que perdeu uma família, mas perdeu toda a sua relação com a comunidade. É muito comum, Thaís, quando você lê entrevistas de pessoas que sofreram com danos ambientais, elas relatarem experiências de verdadeira alienação. Alienação no sentido de não mais se sentir parte daquele mundo, não mais se sentir parte daquele meio. Eu finalizo apenas com um destaque. Como é que você mensura
dados como esse, dados levantados em pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, no sentido de que a média de pessoas em Mariana, na região de Mariana, que passaram a sofrer com transtornos como depressão, estresse pós-traumático, ansiedade, eram superiores à média nacional a partir de dados levantados pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, algo que muito provavelmente tem a ver com aquela experiência traumática que elas viveram e que vai saber quantas histórias não estão ligadas a esse número frio, que é o nível superior de sofrimento psicológico até. Psicológico não é só individual entrelaçado com o social. Esse é o desafio que a pesquisa epitemológica precisa transformar isso em evidências, que podem depois se transformar em atuação no sistema de justiça, mas também em política pública. Bom, então para a gente finalizar, recentemente a gente teve outros 2 casos envolvendo violações de direitos humanos por empresas. Um que o Gustavo mencionou, que é o episódio de racismo em uma loja do Carrefour lá em Porto Alegre, e também um caso de assédio sexual na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Essa centralidade da vítima, esses estudos de vitimologia, eles se aplicam também nesses casos, Gustavo? De que forma? Olha, Thaís, eu acho que, na verdade, os exemplos do sistema de justiça brasileiro mais denotam uma ausência de centralidade da vítima do que necessariamente sua centralidade. Curiosamente, mesmo em casos assim. Eu proponho análise a partir dos próprios acordos que recentemente foram celebrados por empresas com relação à violação de direitos humanos no Brasil. E aqui, com aquilo que o professor Eduardo colocou, com a ressalva não só com relação às empresas, mas também com as instituições públicas envolvidas, movidas por boas intenções e que, de fato, são protagonistas de acordos históricos que precisam ser respeitados nesse sentido. Porque aqui é uma análise, indagações que a gente faz do ponto de vista científico, mas que, de modo algum, está orientada no sentido de desqualificação do trabalho dessas pessoas. Mas, a que eu me refiro? Ao acordo celebrado primeiro pela Volkswagen, com o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, com relação à cumplicidade da empresa com a ditadura civil-militar no Brasil em 64 e 85, e mais recentemente nós tivemos um outro acordo, no caso que você mencionou, Thaís, do Carrefour, esse com outras organizações estatais, além dos ministérios públicos e defensorias públicas, além de 2 entidades privadas que haviam movido ali procedimentos judiciais nesse sentido. Por que eu estou mencionando esses 2 casos? Tem algo de comum entre eles, apesar das diferentes formas de vitimização, de dano, algo de comum entre eles é que em ambos os documentos, quem tiver curiosidade de olhar os termos de ajustamento de conduta, TAC, em ambos deles, nos considerando aquelas considerações iniciais que são feitas nesse tipo de acordo, nos 2 documentos nós temos uma referência à ausência de responsabilização, de assunção de responsabilidade por parte das corporações com relação a qualquer tipo de culpa ou implicação naqueles eventos. Ou seja, eu vou te pagar, mas olha, eu não reconheço nenhum envolvimento da minha empresa ou dos meus executivos nisso aqui. E aí nós temos uma espécie de contrassenso do ponto de vista restaurativo, porque algo central para a compreensão da própria restauração é o pressuposto de que o comportamento desviante que gera a vitimização, ele não é fruto de mero azar, mas sim ele é um dano a partir de um injusto. É um comportamento indevido, injusto, que é um resultado de uma experiência de desrespeito e que tem profunda conexão com o conflito, não é algo que veio simplesmente do acaso, mas algo causado por alguém. Faz parte da administração de conflitos pela forma restaurativa essa assunção de responsabilidades. E isso pode impactar, inclusive, a própria sensação de respeito por parte da própria vítima com relação àquilo que ela está sendo submetida em termos de procedimento de administração de conflitos. E isso é algo que talvez precisamos começar a pensar. Como é que eu falo de restauração? Como é que eu falo de reconhecimento das vítimas se eu não me reconheço como responsável pelo dano que ela sofreu? Então, quem é responsável? É algo que parece de menor importância, talvez, para algumas pessoas que talvez tenham um olhar muito mais pragmático, mas isso, o simbólico é algo que está muito presente no procedimento restaurativo e que diz respeito à própria efetividade. No caso do Carrefour, que você mencionou, isso está presente, e nós tivemos também controvérsias a respeito da justiça procedimental. Na verdade, já temos uma série de controvérsias. Do ponto de vista da justiça procedimental, existe uma controvérsia dentro das próprias organizações que atuam em prol da afirmação dos direitos das populações negras do Brasil, de que ali foram ouvidas poucas organizações, um grupo reduzido de organizações, e que não representava necessariamente o coletivo, toda a complexidade de grupos que atuam em sentido similar. Uma outra linha de crítica no sentido de que talvez ali não fosse o caso nem de acordo, mas sim um caso de responsabilização
E aí nós voltamos no começo do bloco com relação à ausência de mecanismos sancionatórios do Brasil. Não tem responsabilização penal de pessoa jurídica no Brasil por racismo, por exemplo. Fica meio que num beco sem saída. Mas o ponto é, né, mesmo nesses casos, a vítima não está exatamente no centro em que ela talvez merecesse estar. O caso da CBF, ele é um pouco distinto, porque ali é a vítima que traz o conflito à tona, né? Vem a partir de uma denúncia que mostra, inclusive, a própria importância da vítima para poder comunicar isso para a organização e para a sociedade. Agora, o que é importante que nós tenhamos em conta é que, de um lado, nós queremos trazer a vítima de volta ao papel de protagonista do conflito que lhe cabe. Por outro lado, nós também temos uma dimensão social do conflito que está presente. Então, quando o João Alberto é morto no Carrefour, não é apenas ele e a família dele que sofrem, você tem todo um grupo social que se sente ultrajado, que se sente desrespeitado e que queria tomar parte daquele processo decisório. A mesma questão da ditadura, não é uma questão de você identificar uma pessoa para dar indenização, quem tem que ser ouvido ali exatamente. E no caso da CBF, né, nós temos ali uma mulher vítima que precisa ser amparada, precisa ter as suas necessidades atendidas. Mas quantas outras mulheres não se sentem ultrajadas com a divulgação daquele tipo de acusação? E, acima de tudo, o que tudo isso que está acontecendo vai gerar em termos de transformação organizacional por parte dessas empresas envolvidas, no sentido de evitar novas vitimizações no futuro. E a partir de demonstrações genuínas de reorientação de comportamento. E aqui, simplesmente uma provocação, não como notas de 2 parágrafos publicadas em jornal. Inclusive criticadas também por outras organizações, no sentido que você poderia estar utilizando o acordo como um mecanismo de washing, né, de limpeza da própria imagem, mas sem necessariamente refletir uma reorientação do seu comportamento corporativo, do seu comportamento organizacional. Então, acho que temos muito ainda a andar em termos de trazer a vítima, de fato, para o centro do procedimento decisório. E isso é algo que precisa ser pensado, buscando equilibrar o protagonismo dela enquanto sujeito, mas também um sujeito inserido socialmente, e cujo sofrimento também sensibiliza a uma coletividade. Bom, o programa de hoje e também essa série sobre os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, elaborados pela ONU, que completam 10 anos em 2021, estão terminando por aqui. A gente agradece a todos os especialistas que participaram. Esse é um tema muito importante que certamente ainda deve voltar à USP Analisa. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado por sempre abrir as portas aqui do USP Analisa, né, para as nossas pesquisas. São pesquisas, como você pode bem observar, que demandam grupos de investigadores, né? Essa é dos principais pontos de partida nossos aqui, né? Quer dizer, analisar o risco da atividade empresarial, delimitar dano, processos de vitimização, e, ao mesmo tempo, manter uma postura madura, sólida, que não é anticorporativa e nem corporate-friendly demais, mas que é objetiva e científica, isso definitivamente não é uma tarefa para uma pessoa apenas, né? É uma tarefa para um grupo de pesquisadores. Então, para todos aqueles que estão ouvindo aqui esse USP Analisa, né, seria um prazer seguir colaborando, né, essa tarefa de tomar o curso, né, das nossas vidas, da nossa sociedade com as nossas próprias mãos. Não é uma tarefa que também se limita aos muros da Universidade de São Paulo. Nós estamos completamente abertos ao diálogo e à construção. Tá bom? Muito obrigado, Thaís, pela oportunidade. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.